Olá pessoal, sejam bem-vindos hoje ao nosso Café com Teia e hoje eu vou falar para vocês a respeito do modelo Denver de intervenção precoce. Bom, esse modelo é um modelo já reconhecido por sua eficácia desde 2010 pelos estados, pela Agência de Saúde dos Estados Unidos e do Canadá como referência no tratamento para autismo. Ele é voltado todo esse modelo ele destaca-se por ser uma abordagem terapêutica cujos resultados são comprovados cientificamente em crianças autistas com idades que podem variar de 1 a 5 anos de idade. Ele utiliza os princípios da análise aplicada do comportamento, da ABA, que é uma ciência e não um modelo de intervenção, como o Denver, né? E aí o Denver utiliza desses princípios da análise aplicada ao comportamento, onde os pais eles participam das terapias através de atividades lúdicas, reforçando sempre os comportamentos positivos. A diferença do modelo Denver para outros tratamentos é que o Denver ele centraliza os esforços no coração do autismo. E o que é o coração do autismo? É a questão da reciprocidade social, da interação social. O primeiro objetivo de um terapeuta Denver é trazer a criança de volta para a interação social, é fazer com que essa criança imite mais, que ela interaja mais, usando a própria motivação dessa criança. Então, por meio de brincadeiras e jogos, as crianças elas são encorajadas a melhorar suas habilidades linguísticas, sociais, cognitivas e principalmente de reciprocidade social. O modelo Denver, gente, ele ajuda muito a estabelecer comportamentos focados no relacionamento das crianças desde muito pequenininhas. Isso contribui com essa criança durante toda a vida dela, porque ajuda essa criança a interagir com os outros, né? Ele melhora a atividade cerebral, as habilidades sociais dessa criança, de comunicação, ele ajuda a estabelecer comportamentos focados no relacionamento. Então, de todas essas atividades do cotidiano, as crianças elas são trabalhadas para aprender a se comunicar, para aprender a se comportar, a estar junto com o outro. E o jogo e a brincadeira são um dos principais meios de motivação dessa criança nesse modelo de intervenção. Ele também é utilizado em diferentes contextos. Pode ser na casa da criança, pode ser na escola, na sala de terapia. É um modelo naturalista. Então, quando a gente fala de naturalista, a gente fala no próprio ambiente da criança, que é, né, os que eu disse para vocês agora. O consultório, a sala de terapia de um terapeuta Denver, ela deve ser semelhante a um quarto de uma criança, com brinquedos, onde ela possa explorar aquele ambiente, onde ela possa escolher uma atividade para brincar com esse terapeuta, para que eles possam interagir e transformar essa brincadeira em desenvolvimento, em um desenvolvimento de reciprocidade. Esse modelo envolve, então, como características, a interação parental profunda, onde os pais são trabalhados para ajudar, tanto no consultório quanto na própria casa. Um outro objetivo, a questão das lições de linguagem, elas são trabalhadas num ambiente bem afetivo, positivo, onde essas crianças se sintam parte dessa intervenção. As atividades que são realizadas conjuntamente, elas vão reforçar o desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente fala de um modelo naturalista e precoce, a gente fala que esse modelo ele pode ser desenvolvido tanto por psicólogos, especialistas comportamentais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, pediatras, mas esse profissional ele tem que ser capacitado e habilitado para aplicar esse método, porque eles precisam conhecer quais são esses princípios, porque eles têm que seguir algumas etapas de um checklist que existe,
que são habilidades e saber quais foram as habilidades que essa criança adquiriu e quais precisam ser aprimoradas. As principais habilidades que são avaliadas são a comunicação receptiva, a comunicação expressiva, a competência social, as habilidades motoras, as habilidades de imitação, de cognição, de comportamento e de independência. E sempre, gente, passado alguns meses, novas avaliações devem ser feitas para saber se essa criança identificou, para identificar o que foi possível evoluir e traçar novos objetivos caso sejam necessários. Então, toda vez que a gente pensar no modelo Denver de intervenção precoce, a gente tem que pensar que esse modelo é baseado em estratégias naturalistas que tem como princípio, né, a análise aplicada do comportamento, e que para a gente possa trabalhar a questão do coração do autismo, que é a interação social, a gente precisa de fazer jogos e brincadeiras apropriados à idade daquela criança em um ambiente naturalista, e que essas brincadeiras sociais têm como objetivo promover a interação social desse indivíduo. E aí a gente pode explorar, né, ter um universo imenso de jogos e brincadeiras, como pintar, desenhar, a partir daquilo que a criança vai trazer para mim naquele contexto. E o diferencial desse método é que essas estratégias de ensino, elas fazem com que a criança aprenda brincando, através dos jogos, e traz a essas crianças, a partir das brincadeiras, as ferramentas que são necessárias para o desenvolvimento dela. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui para vocês é que o método, o modelo Denver de intervenção, ele também pode ser definido como um mecanismo, como um protocolo de abordagem, onde todo o aspecto dele é voltado para o desenvolvimento da criança. Ele serve para intervir nos atrasos manifestados por essa criança em função do autismo, independente da intensidade do autismo. E é um método de intervenção, um modo de intervenção precoce, que tem que ser intensivo, ele tem que ser dado continuidade. Teve terapia, tem que dar continuidade em casa. E os terapeutas, eles têm muita preocupação em otimizar mais essas habilidades das crianças. É um modelo completo e ele trabalha com 5 eixos de intervenção a partir do momento que a criança completa 1 ano de idade. E esses eixos de intervenção, eles são diferenciados. O primeiro eixo, ele é voltado para a orientação social. O segundo eixo, ele dá um maior enfoque à linguagem social e à linguagem contextual. O terceiro vai incluir aquilo que a gente chama de jogo social. O quarto, a gente trabalha o jogo simbólico, onde a criança aprende a brincar simbolicamente e não só com partes daquele brinquedo. E o quinto eixo, quinto e último eixo, ele visa a redução das deficiências iniciais, das deficiências motoras, sociais, de linguagem, ou seja, é um modelo bem completo que atua em todos os eixos, em todos os aspectos da vida dessa criança que vão ser necessários para o desenvolvimento dela. Então, eu dei uma pincelada aqui para vocês a respeito do modelo Denver de intervenção precoce. Se vocês quiserem saber mais, conhecer mais sobre esses assuntos, tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar, manda aqui para mim que eu terei o maior prazer em responder. Então, por hoje a gente fica aqui e até o nosso próximo Café com Teia.